Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje, dia 26 de junho. Eu gostaria de continuar meditando com vocês sobre a eterna economia divina, em Efésios, capítulo 3, verso 9. E para esclarecer a todos, para que vejam qual é a economia do mistério que, ao longo dos tempos, esteve escondida em Deus que criou todas as coisas. E neste assunto sobre a eterna economia divina, eu gostaria de estudar, de meditar com vocês no verbo esclarecer, que é o verbo fotizó, em grego, nesse verbo tem a palavra luz, phos, e esse verbo quer dizer dar à luz, brilhar, iluminar, trazer à luz, tornar evidente, fazer com que algo exista e assim venha à luz e fique claro para todos. Iluminar espiritualmente, imbuir com conhecimento salvador, instruir, informar, ensinar, para dar compreensão sobre alguma coisa. Então, vamos meditar nesse verbo fotizó. Eu olhei então para vocês, eu procurei no Novo Testamento alguns versos onde o mesmo verbo aparece. E ele aparece então em Efésios 3:9 e de explicar a todos este segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Explicar a todos, explicar a economia divina aqui é iluminar. Então, quando Deus traz a luz ao nosso coração, é aí que a gente vai entender, ou então poder entender a economia divina. Isso quer dizer que sem essa luz divina, você não tem como entender. Os seus olhos materiais, físicos, não podem contemplar, não podem ver aquilo que é invisível. Só o Espírito de Deus pode nos mostrar isso. E Cristo veio a este mundo exatamente para fazê-lo, porque ele mesmo disse: Eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 1:9, João escreve: aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos. E aqui a gente encontra o mesmo verbo que em Efésios capítulo 3, verso 9, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Quando Cristo vem ao mundo, ele vai iluminar o coração das pessoas. É claro que para que você receba a luz de Cristo no seu coração, você tem que abrir o seu coração. É como eu costumo dizer, você não tem como encher uma garrafa que já está plena de alguma coisa. Você vai ter que esvaziar primeiro. Seus olhos estando abertos, Deus vai se mostrar, Cristo vai revelar a economia de Deus para você. Em Efésios capítulo 1, verso 18, Paulo está orando pelos irmãos de Éfeso. Quando você lê o capítulo 1 de Efésios, e a gente leu ele há 2 dias atrás na nossa meditação do dia 24, você vai encontrar assim, coisas tremendas, maravilhosas, coisas profundas e normais que Deus quer que a gente conheça. Mas para que você conheça toda essa riqueza maravilhosa que se encontra no início dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso, Paulo então ora pelos irmãos. É a mesma oração que o Espírito Santo continua fazendo por nós. Oro para que seu coração seja iluminado. E aqui Paulo utiliza o mesmo verbo que ele utilizou em Efésios capítulo 3, verso 9, e que João utilizou no capítulo 1, verso 18 do seu evangelho. Para que o coração de vocês seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então, nesta carta maravilhosa, o povo santo tem 3 coisas aqui importantíssimas para que esse povo precisa entender. A primeira está aqui nesse verso, ou seja, a esperança que está ligada à vocação de cada um de nós, a vocação para sermos, né, na verdade. A segunda coisa aqui é que a gente precisa entender qual é a riqueza gloriosa da herança que Deus nos dá em Cristo Jesus. E a terceira, que se encontra nos próximos versos, é o poder que Deus colocou à nossa disposição, possivelmente para que pudéssemos receber essa vocação e para que pudéssemos entender a riqueza da herança que nós temos por nós. Se você quer conhecer uma parte imensa dessa herança, é a palavra ágape, é o amor de Deus que já foi derramado em nosso coração. Uma compreensão total desse tesouro só é possível se Deus iluminar os nossos corações. E ele vai então utilizar essa palavra. Em 1 Coríntios 4:5, Paulo diz: portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz, fotizó de novo, à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um
a devida aprovação. Ou seja, tem coisas na sua vida que estão ocultas. Só Deus pode revelá-las. Ele então coloca luz no seu coração. É a palavra que Paulo está utilizando. Para você ver, você precisa de luz. No escuro você não vê, ninguém consegue ver. Seus olhos não funcionam nas trevas. E é por isso que Cristo brilhou no seu coração, para que você possa ver o que é o significado verdadeiro, a verdadeira face da economia divina. Que projeto eterno e maravilhoso é esse que transforma completamente a sua vida, que tira a sua vida das trevas e te coloca numa luz eterna. Apocalipse capítulo 22 e verso 5 é o nosso último verso do Novo Testamento, onde o verbo iluminar aparece. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. É mesmo verbo fontizor, e reinarão para todo sempre. Muitas das vezes a gente continua utilizando as nossas lâmpadas para esclarecer, para clarear a nossa vida espiritual, mas não funciona. A luz natural do sol também não funciona. Você pode passar a sua vida toda utilizando a sua religião, não vai funcionar. Só Jesus pode brilhar, iluminar o seu coração. Não haverá mais noite. Na vida do discípulo de Cristo Jesus, que segue a Cristo, que conhece a economia divina, não há mais trevas, não há mais noite. Que Deus te abençoe.